Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem hoje nos leva a Bruxelas, na Bélgica. Mas antes de chamarmos o nosso guia na Bélgica, o Han de Looper, meu cunhado holandês, eu vou falar um pouquinho da promoção que terá o sorteio no próximo domingo, dia 11 de julho, será o sorteio do livro do Nestor, de Guadalcanal a Creta. Esse livro pode ser seu, junto com uma camisa como essa do Viagem na História. No final do programa eu vou explicar como concorrer. Mas já vá dando aí o seu like no programa, se inscrevendo no canal, e deixando o seu comentário ao final, isso é importante. A minha irmã Érica e o seu marido, meu cunhado Han de Looper, estão em Bruxelas e de lá nos enviaram as imagens de uma visita incrível que fizeram ao Museu Militar de Bruxelas. Mas antes de chegarmos ao museu, vamos dar um giro por Bruxelas. Bruxelas cresceu de uma fortaleza do século X, fundada por descendentes de Carlos Magno, para uma cidade urbana cosmopolita, hoje com mais de 2 milhões de habitantes na sua área metropolitana como um todo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Bruxelas é um importante centro da política internacional. Ali estão várias instituições importantes, como a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O que faz da cidade um local poliglota, com muitas organizações, políticos, diplomatas e funcionários públicos. Embora a língua original seja o neerlandês, Bruxelas tornou-se uma região cada vez mais falante da língua francesa, principalmente nos séculos 19 e 20. E hoje a maioria dos habitantes falam o francês. Com uma beleza ímpar nas construções, monumentos, edifícios, e uma culinária de alto nível, principalmente com dois produtos típicos, o chocolate belga e a batata famosa da Bélgica, que sempre vai bem acompanhada também de uma cerveja belga, Bruxelas é um destino comum para os europeus e para cidadãos de qualquer parte do mundo, especialmente nós brasileiros. E aproveitando tudo isso, cerveja, batata, chocolate, está o Han de Looper. Não é isso, Han? Como é que está aí em Bruxelas? Seja bem-vindo. Oi, amigos do Viagem na História. Hoje estamos entrando na história de um país meio no centro da Europa, Bélgica, entre a Alemanha, a Holanda e França. E um país com uma história enorme, sempre foi parte das guerras. Já nos anos dos romanos, temos um museu aqui que mostra esta história, mas também depois, no ano 1302, quando era a primeira vez que os belgas lutaram contra os franceses para se estabelecer como país, e depois, obviamente, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que era muito forte aqui em Bélgica, e aqui temos um museu militar que vai mostrar muito bem toda esta história. E o Han foi conferir essas belezas e atrações da Bélgica com um propósito especial, visitar o Museu Real das Forças Armadas Belgas. Um museu muito tradicional. O Museu Real das Forças Armadas e da História Militar, em Bruxelas, apresenta milhares de objetos únicos e surpreendentes, provenientes de 10 épocas da história militar da Bélgica. Não só uniformes e medalhas, mas também obras de arte, instrumentos musicais e uma coleção excepcional de armas e tanques. Isso tudo começou em 1910, quando Bruxelas foi sede da Exposição Mundial, que era comum no século XX acontecer em várias cidades da Europa e da América do Norte. Uma década depois, as autoridades belgas criaram o Museu Militar dentro do complexo que foi construído para essa exposição. O Museu Real das Forças Armadas foi inaugurado em 1923. Conta a história militar da Bélgica e da Europa de uma perspectiva nacional e internacional, colocando-a num contexto social e científico. As exposições permanentes e temáticas trazem apresentações sobre a ocupação alemã na Bélgica, a libertação
ao final da Segunda Guerra, a ideologia nazista e a política racial e até a Guerra no Pacífico, oferecendo assim uma visão geral do que aconteceu com as Forças Armadas belgas e seu impacto na sociedade da Europa como um todo. Ao lado de roupas e armas de figuras chaves desses períodos, apresenta também inúmeros pertences pessoais de soldados anônimos e civis, além de armamentos, aviões, tanques, etc. Vamos ver então se o Han já chegou até o museu. Como é que está aí, Han? Já está no museu? Aqui estamos então dentro do Museu Militar do país Bélgica. Dá para ver toda a história das muitas guerras que a Bélgica teve que lutar para se estabelecer como um país independente. As três partes mais importantes do museu são uma parte que fala toda a história inicial, que é da Bélgica nos anos 1800 até 1900. Depois temos aqui atrás um espaço de 1914 até 1918, então Primeira Guerra Mundial, e aí uma parte da Segunda Guerra Mundial. O acervo deste museu é enorme. Tem muitos canhões mortais, todo que usaram na Primeira Guerra Mundial. Aqui atrás temos um lança-chamas, um dos primeiros que fizeram, que foi inventado na Primeira Guerra Mundial. Temos os uniformes especiais contra gás, contra ataque de químico, que também começa na Primeira Guerra Mundial. E, obviamente, aí atrás o avião Fokker do famoso Barão Vermelho. Todo aqui no Museu de Bruxelas. Mas antes da gente entrar aí nessa sessão da Segunda Guerra Mundial desse belíssimo museu, lembre-se que você também pode visitá-lo. No próximo ano estaremos levando um grupo no nosso roteiro que vai da Normandia até Bastogne, passando pelo norte da França, Holanda e Bélgica, e voltando à França, terminando em Paris. Esse roteiro da Normandia a Bastogne é um roteiro que a gente faz todos os anos. E a sua vaga está garantida. Entre os lugares que você pode visitar está o Museu Real das Forças Armadas Belgas, esse belíssimo museu que o Han vai continuar a nos mostrar. Os fatos e os itens da Segunda Guerra também são destaque no museu, não é, Han? Parte muito bacana do museu é a parte da Segunda Guerra Mundial, que mostra toda a história, a invasão da Polônia, mostra a invasão da Noruega, aí de Holanda, Bélgica, França, the Battle of Britain, a Batalha da Inglaterra, mas também mostra o que aconteceu aí ao lado do Japão, mostra o que aconteceu nesta frente leste aí em Rússia. Todo com muitos uniformes, com armas e com dioramas. É muito bem feito, este museu é espetacular.
Parte da Segunda Guerra Mundial, este museu mostra a história da Bélgica, mas também a influência da Itália, da Alemanha, da França, porque para a Bélgica tudo isso sempre foi muito importante, muito relevante. Obviamente também a parte da Inglaterra, então temos um acervo enorme aqui, de uniformes, de todas as partes dos exércitos, não somente da Bélgica, mas de todos os países, também, por exemplo, dos países coloniais que pertencem um tempo à Bélgica, tropas que participaram nos vários, em Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, e mostra muito bem a ocupação da Bélgica, porque, como por exemplo a Holanda, a Bélgica ficou ocupado 4 anos por nazistas, e é outra coisa. E após todo esse material da Primeira e da Segunda Guerra, o museu ainda oferece uma breve história da aviação militar e também civil em inúmeras aeronaves expostas. Conta um pouquinho aí pra gente sobre essa seção do museu, Han. Aqui no museu tem uma parte da aviação que mostra, por exemplo, a história de Sabena, transporte público de Bélgica, mas também tem um acervo enorme de aviões de guerra. Por exemplo, o F-16 aqui atrás, temos obviamente o Spitfire, temos muitos aviões da Guerra Fria e também, talvez o mais importante, Junkers 52, era o transporte mais importante das nazistas na Segunda Guerra Mundial. Gente, um acervo enorme que tem aqui em Bruxelas, em Brussels. Não posso imaginar que era tão grande este museu, que tem de todas as épocas, tem aviões, tem helicópteros, tem todos os veículos também dos airborne, soldados airborne, e a história da aviação. É muito, muito bom ver aqui. Mas será que um museu militar pode atrair também a atenção feminina? Nem todas as mulheres gostam muito de histórias de guerra. Mas eu vou perguntar isso para minha irmã, a Érica, que acompanhou seu marido Han na visita. Como é que é o museu, Érica? Olá, Mariano. Gostei muito do museu, vale muito a pena a visita. Um dos melhores que eu já vi até hoje sobre o tema. E fica aqui em Bruxelas, quem vem para cá vale super a pena. Fica no Parque do Cinquentenário, pertinho da estação Schumann do metrô. Vale a pena a visita. Ok, Érica, eu espero que a sua fala incentive as meninas a visitarem também o museu, né? Porque a história merece ser apreciada. Eu queria muito agradecer a vocês por essa atenção com o nosso público, nosso inscrito aqui no Brasil. Aliás, se você está gostando do programa, não esqueça de dar um like, porque isso incentiva o Han e a Érica a buscarem mais coisas interessantes para a gente. Queria também agradecer ao Han. Han, muito obrigado pela sua atenção e disponibilidade em trazer
essa visita a esse museu tão bacana que com certeza alguns dos nossos inscritos irão colocar na sua lista de lugares a serem visitados na Europa. Então, Mariano, era um dos melhores museus que já vi aqui na Europa. Muito impressionante o acervo e espero poder voltar lá com vocês. Até! Muito obrigado novamente, Han. Espero que você tenha gostado do programa. Não se esqueça de deixar o comentário "Quero concorrer ao livro do Nestor" e a camisa do Viagem na História, dando um like e também se inscrevendo no canal se ainda não está inscrito. Logo eu volto com mais novidades para vocês. Até mais!